Bem-vindo ao Entre Nós. O tema do programa de hoje é jornalistas, escritores e diplomatas. Para nos falar de António Pedro Lopes de Mendonça, escritor, jornalista e diplomata português, convidamos o professor Dr. Sérgio Nazar David, poeta e professor de literatura portuguesa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que recentemente editou as Cartas de Amor à Escondença da Luz de Garrett. Professor Sérgio Nazar David, obrigada por ter acedido ao nosso convite para estar aqui no Entre Nós. Quem é que foi este homem, António Pedro Lopes de Mendonça? Bem, o Lopes de Mendonça, ele foi, inicialmente, quer dizer, chama atenção a presença dele nesse momento, né, no século XIX, em Portugal, porque ele era um homem... Não pertencia àquele mundo dos elegantes, não é? Se nós fôssemos procurar de onde vieram os grandes homens daquele mundo, todos eles tinham o Garrett, por exemplo, não era um nobre, vamos dizer, mas depois virou visconde, tinha um tio que era bispo de Angra. Todos eles tinham, de algum modo, estavam cercados de um ambiente... De burguesia, vai. Exatamente. E o Lopes de Mendonça não. Quer dizer, nós não sabemos sequer de onde ele veio, quem foram os pais. Então, o Bulhão Pato diz, ele foi um homem que se fez por si mesmo. Ele foi um homem filho das suas obras. O Bulhão Pato diz isso, acho uma expressão muito bonita, né? Porque todo escritor é filho das suas obras. Mas num mundo como aquele, isso não era muito comum, né? Isso não era algo que chamasse muita atenção, né? Então ele teve que romper com essas coisas e ele desponta, o Lopes de Mendonça, como um autor de um livro que foi muito atacado, né? Um livro de contos. Logo depois ele é convidado para escrever na Revolução de Setembro, em 46. Em 49 ele já começa a publicar na Revista Universal Lisbonense, publica o primeiro livro, já o segundo, que é o Memórias de um Doido, em 49, e então ele vai aparecendo na cena literária portuguesa. Vai abrindo o seu próprio caminho. O seu próprio caminho. Professor Sérgio, no seu estudo que fez sobre António Pedro Lopes de Mendonça, refere também Júlio César Machado, que diz que Lopes de Mendonça não escrevia para fazer literatura. Quer falar-me um pouco sobre isto? Sim, sim. Então, quando o Júlio César Machado diz isso, ele não escrevia para fazer literatura, me parece que ele coloca o Lopes de Mendonça um pouco ao lado do Garrett. Curiosamente, né? Por quê? Porque embora se diga muitas vezes, Garrett era um dandy, era um elegante, fazia muita graça, né? Mas isso me parece uma falsa pista do Garrett. O Garrett era um homem que intervinha na sociedade, era um perfil de intelectual participante, atuante no mundo, que não fazia literatura para fazer gracinha, né? E o Lopes de Mendonça era assim também. Era um tipo de intelectual atuante, que tanto no jornalismo quanto nas obras estritamente literárias, escrevia com um propósito civilizacional, formativo. Não quer dizer pedagógico necessariamente, mas formativo. Pelo que li no seu estudo, e ficou-me algo marcado da personalidade de Lopes de Mendonça, ficou uma sensação que ele de facto era uma pessoa amada, mas por outro lado também odiada. Não sei se é este realmente o termo que eu poderei usar. Confirma isto? Bem, eu não diria odiado, mas eu diria que alguns obstáculos foram se interpondo na história do Lopes de Mendonça quase que de forma subliminar. Quer dizer, ele não conseguiu o que conseguiu tendo as portas todas abertas, né? Ele foi um dos mais importantes folhetinistas, terminou por ser, sobretudo na Revolução de Setembro, né? Ele terminou sendo o Lopes de Mendonça da Revolução de Setembro, como os demais membros, os demais colaboradores da Revolução de Setembro também. Né? Então, ele
teve certa notoriedade, foi o primeiro crítico da literatura portuguesa contemporânea, publicou Memórias de Literatura Contemporânea, quer dizer, o primeiro livro de intervenção, de fato, naquela cena literária. Quer dizer, muitos escritores que estavam publicando seu primeiro livro tiveram o Lopes de Mendonça como seu primeiro crítico. E era um crítico